Muito bem, dando continuidade à voz do Legislativo desta semana, o nosso segundo convidado, o vereador Luia Barbakov. Seja bem-vindo, Luia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer recebê-lo conosco mais uma vez aqui, Luia, para a Obrigado. gente trazer algumas informações. Tava com saudade aí, já fazia um umas tempo 3, já, 4 né? semanas, isso aí. É isso aí. Luia, o assunto inevitável desta semana é realmente a pandemia, o coronavírus que está aí em todo o Brasil, está no mundo inteiro, né? Uma situação muito complicada. Aqui para nós, na região, não foi diferente. A Câmara de Vereadores, aliás, realizou aqui nessa semana a sessão fechada, o que não é só um caso à parte também. O Brasil inteiro tem tomado esses cuidados, essas precauções. Já partiu lá do Congresso Nacional, quer dizer, uma situação muito complicada, muito delicada, um momento delicado, né, Luia? Na realidade, quem está no setor público, logicamente também a iniciativa privada, mas o setor público como um todo ele tem que ter responsabilidade. E o que se observa hoje, a nível mundial, a preocupação de todos no sentido de evitar que esse vírus realmente tome conta e atinja um percentual muito alto de pessoas. Esses eventos, tipo sessão da Câmara, o próprio Congresso, Senado, eles têm transmissão hoje ao vivo. Então, sim, a pessoa pode acompanhar de casa, ela pode fazer contato com o vereador através de celular, enfim, acompanha. Mas o mais importante, Daniel, é que a nossa região, por enquanto, ela não tem grandes casos, já foi anunciado um outro que depois foi desmentido, mas é uma região que, em função do turismo, ela é muito aberta. É uma região que recebeu pessoas de tudo quanto é parte, dá para se falar praticamente do mundo. Então, com certeza, nós mais cedo ou mais tarde vamos ter algum caso. Então, tudo que for feito hoje para precaver esse problema, equipar o hospital, evitar grandes eventos, reuniões, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, o próprio governador do estado, é importante. O que eu vejo em Gramado, que nessa semana, então, a comunidade está se movimentando, as entidades, o executivo, o legislativo também suspendeu uma série de atividades, e o mais importante não são só as decisões do executivo, mas sim a comunidade entender o que está acontecendo e colaborar. Sim. Não adianta suspender as aulas se as pessoas não tiverem um controle na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, e evitar aglomerações, né? Não adianta suspender eventos se a gente faz na casa da gente festas com 50, 100 pessoas e tal. Infelizmente, esse espécie de isolamento que está sendo solicitado às pessoas ou às famílias é para o bem de todos. E, nesse momento, nós não podemos pensar só em nós. Nós não podemos ser egoístas. Nós temos que pensar no coletivo. E isso também, Daniela, serve e muito para a questão econômica. O presidente Sinditur, o Mauro, fez um comentário que tocou muito, que ele, como representante, talvez, das principais atividades econômicas aqui no município, ele disse, mais do que os interesses individuais, mais do que os interesses econômicos, nós temos que cuidar das vidas, sim, das pessoas, da vida das pessoas. Então, obviamente que nós que temos centrado quase toda a nossa economia no turismo, vamos ter um prejuízo muito grande. Não adianta nós dizer, não, isso vai ser resolvido. Não, é um prejuízo muito grande. Por quê? Porque existem cancelamentos de hotéis, e com isso cai o movimento do comércio, restaurantes, transportes, sim, parques. É toda uma cadeia que vive em função do turismo. Mas, ao mesmo tempo, eu diria o seguinte, a vida é principal. Nós temos hoje milhares e milhares de trabalhadores, nós temos dá para dizer 2, 3 mil empresários, micro, pequenos, médios empresários. Uhum. Nós temos famílias inteiras que dependem do dia a dia do trabalho.
de repente alguns vão ser prejudicados, mas é aquela história. O presidente da França disse essa semana, segunda-feira, que estamos numa guerra. Uma guerra na área de saúde, Sim. mas é uma guerra que, pela primeira vez, é uma guerra que todo mundo se movimenta contra um inimigo, que é esse vírus. Então, mais de 150 países estão envolvidos nessa guerra. E numa guerra sempre se tem baixas, sempre se perde alguma coisa. Mas nós temos que todo mundo nos unir para buscar a vitória. E o que é a vitória? É nós passarmos por esse momento e chegarmos ali adiante com um número pequeno de problemas em relação à saúde. Né? De todos os eventos que estão sendo cancelados, públicos e Sim. privados, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, porque é um evento que foi uma ideia tua, criação tua, a Câmara de Vereadores participa como apoiadora, que é o Fórum de Estudos Turísticos, né, que foi, vai ser feito, mas não agora, né, vai ser adiado, é isso, né, Luiz? O que aconteceu com o fórum é o seguinte, ele estava marcado dia 14, 15 e 16 de maio, no final da Festa Colônia feito em Gramado. Certo. O que aconteceu? Primeiro, por nós termos muitos palestrantes do exterior, a gente já estava prevendo e aconteceu cancelamentos. Certo. Porque países estão se fechando. Então, por exemplo, a própria TAP, nós tínhamos 3 palestrantes de Portugal, a TAP terminou com os voos Porto Alegre, tá, pelo menos até final de maio. Segundo, nós temos, e nos 2 eventos anteriores, a participação de representantes do trade de todo o Brasil. Então é muito difícil a pessoa, no meio dessa confusão toda, sair lá de Manaus, como aconteceu, do interior da Amazônia, como aconteceu em outros anos, e vir para cá. É problema de voo, Sim. é a família que não quer que a pessoa venha, o medo da pessoa. Também nós estamos trabalhando com a Fevale. Estamos com um edital em todas as universidades do Brasil. Envolve estudantes. Os estudantes praticamente vão ficar sem aula. Então, tudo isso nos levou a suspender o evento, e até vou aproveitar aí para dar essa informação em primeira mão. Nós tivemos na terça-feira, então, um encontro com o Néspolo, presidente da Gramado Tour e responsável pelo Festival de Cinema, e nós vamos, a exemplo do que era feito junto com a Festa Colônia feito em Gramado, nós vamos fazer na quarta e quinta-feira, no período do Festival de Cinema, que é uma forma de nós atrairmos público para cá, para o festival, e ao mesmo tempo o festival ele agrega valor ao fórum. Sim. Ou seja, vamos unir os 2 eventos, o Néspolo aceitou isso de bom grado, para nós vai ser muito importante. Provavelmente nós vamos fazer na Recreio Gramadense, porque já fica mais próximo, entrosado com o Festival de Cinema, né? Mas a ideia nossa é não cancelar, suspendemos então para agosto. E também é importante, Daniel, na nossa decisão, que tanto os representantes do Ministério da Saúde como da Secretaria de Estado, todos são unânimes em dizer que na nossa região o período mais crítico será no mês de maio. Sim. Exatamente quando acontece o evento. Então, a gente tem essa preocupação, e de novo vou repetir, nós não podemos olhar para o nosso interesse, para prejuízos eventuais ou para compromissos que a gente assumiu, e sim olhar aquilo que põe em menos risco os participantes do evento. Então, isso é um ônus que nós temos que pagar, e na reunião, na sessão da Câmara de segunda-feira, a vereadora Manu fez um comentário muito interessante, e nós temos que pensar nisso, que hoje nós estamos praticamente dependendo 100% do turismo. Sim. E talvez é o momento de nós pensarmos em alguma outra atividade, claro, uma atividade que não cria atrito com o turismo, como na área tecnológica, essas coisas, mas é importante, porque nós não estamos livres. Hoje foi em função do vírus, mas pode ser questão econômica, fechamento de fronteira por alguma crise política, né? Sim. E o turismo é aquilo, é reserva de hotel, enfim, é uma estrutura toda montada que, no momento que atinge toda a economia do país, primeira coisa que sofre é o turismo. Eu até
o secretário de Turismo da Bahia, o Tinoco, que inclusive ia ser um dos palestrantes agora do fórum, ele informou ontem que já houve 30% de cancelamento das reservas hoteleiras da Bahia, de Salvador. Pois é. Tá? Isso aqui na nossa região, a gente sabe desses cancelamentos, e também a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, ela está fazendo uma pressão em cima do governo federal para que ele desonere a folha, que ele tome ações, impostos, isso, que tome ações mais na área econômica, né, para aliviar um pouco, porque realmente vai ter empresário que vai ter muita dificuldade. Tem gente que não vai conseguir superar, né? E também, Daniel, só aproveitando, né, me parece que a própria Páscoa, a decisão que deve ser anunciada hoje, né, é que vai ser mantida a Páscoa em Gramado, mas mais a nível de decoração, que eu acho acertadíssimo, porque a nossa decoração ela está ficando muito boa, está bonita, e as pessoas vêm passear, então com uma boa decoração é o suficiente. Nós vamos evitar então esses eventos que aglomeram pessoas e deixam as pessoas passeando e tal, porque não podemos esquecer que Gramado é a capital nacional do chocolate. Verdade. E nossos empresários do setor de chocolate, eles investiram, estão com estoques altos. E produção já vem acelerada desde o começo do ano. Dizer, isso é uma questão até de geração de emprego e renda para todo mundo. Então, eu acho que aos poucos as decisões que estão acontecendo no município são importantes, mas nós temos que olhar o cenário nacional e pensar o seguinte: nós podemos mostrar para o Rio Grande e o Brasil que Gramado, a região das Hortênsias, independente de eventos, é um lugar sempre agradável para vir, é um lugar que tu pode caminhar sossegado, de repente tu pode evitar aglomerações. Essa aglomeração de pessoas já é um requisito importante. Isso, né, então eu acho que nós podemos mostrar que nós temos condições de continuar recebendo turistas, logicamente com todos os cuidados. Talvez as pessoas no restaurante vão querer ficar distante um pouquinho uma da outra. Os hotéis têm que se preparar, cada apartamento aí é só para ilustrar, com álcool gel ali, com algumas precauções assim, né? Mas eu entendo que se nós conseguirmos mostrar isso, nós vamos passar esse período aí bem tranquilo. Tá certo. Luia, te agradecer então, desejar aí bom trabalho, saúde para todos nós e até a próxima oportunidade. Isso aí, obrigado, Daniel, e eu também desejo a todos que tenhamos muita saúde.